Essa semana, senhor presidente, nós abrimos, eu diria assim, pelo menos o caminho ou a expectativa de que era possível a gente, de uma vez por todas, colocar um ponto final nessa história do que todo mundo batizou de pacto federativo, senadora Amélia, mas que para nós é importante, inclusive, que é uma sinalização para a retomada do crescimento da economia, e Vossa Excelência que tem participado ativamente desse debate na Casa, e principalmente dos chamados pontos de incidências nesse momento de crise, que foi um debate mais importante aqui puxado e até capitaneado pelo senador Renan, culminou com a instalação da Agenda Brasil ontem, mas isso já tinha sido, de certa forma, disparado com a comissão do pacto. E eu quero chamar a atenção desses 4 pontos, até para fazer aqui uma linha de raciocínio do que foi, inclusive, até minha indignação na sexta-feira, quando da questão do anúncio da possibilidade da reintrodução da CPMF. Os 4 pontos, senadora Ana Amélia, que nós conversamos, bem antes com o ministro Levi, que resultou, inclusive, dessa conversa, a construção de um chamado, pelo menos, eixo orientador, eu quero chamar a atenção aqui dessa coisa dos 4 pontos. O primeiro ponto que nós conversamos aqui foi exatamente a questão fiscal e tributária. Portanto, eu não acredito que ajustes ou que qualquer reformulação ou que qualquer possibilidade de vislumbrar uma saída, esse ponto não seja tratado a partir, inclusive, das suas ponderações e, ao mesmo tempo, das modificações. Quando da conversa nós falamos dessa questão fiscal e tributária, basicamente em 2 direções. A primeira delas que é o governo federal ter que admitir que a estrutura centralizada ela não deu resultados positivos ao longo de toda uma história no Brasil. Portanto, desmembrar isso e admitir uma nova pactuação no Brasil, isso está mais do que claro, portanto, é evidente. E eu diria até mais, senadora Ana Amélia. Eu tive o trabalho esse final de semana de buscar todos os arquivos que eu vinha trabalhando aqui desde 2011. E aí, senador Cristóvão, quando a gente encontra um bocado de pérola. Peguei uma apresentação feita aqui em 2013 pelo ministro Nelson Barbosa, naquela época secretário executivo do Ministério da Fazenda, tocando exatamente nesse mesmo tema. E depois nós discutimos com o governo a possibilidade de alterar os paradigmas do PIS/COFINS. Alterar paradigma não significa só aumentar. Alterar paradigma significa, inclusive, criar as condições para reestimular. E ainda nessa área fiscal e tributária, nós tocamos de forma peremptória na questão do ICMS. Aliás, provocação essa vinda de uma das reuniões, eu diria até mais proveitosa nos últimos anos, meu caro Adélio, que eu assisti aqui no Congresso Nacional, a reunião com os governadores de Estado. Então, portanto, esse ponto é um ponto que é crucial. Aí vamos para o segundo ponto da conversa que nós tivemos com o ministro Levi, a questão do crescimento. Ora, se você trata de ajuste, se você trata de questão tributária, óbvio que o outro ponto tem que ser qual é o desaguadouro disso. Ou você faz um ajuste fiscal e tributário para ficar parado no lugar, e efetivamente esse é o resultado que é o mais perigoso, ou você faz isso pensando no passo seguinte, que nós batizamos de políticas para o crescimento. E política para o crescimento tem que ter uma estrutura de governo. Eu vi agora há pouco aqui meu caro amigo Raup falar que o governo tem que diminuir a sua estrutura, diminuir o seu tamanho. O governo perdeu uma oportunidade, senador Cristóvão. Na medida que mandou um orçamento que até admitia a realidade desse orçamento, por que não encaixou dentro desse orçamento, inclusive, já os cortes envolvendo a provável mudança
que havia sido, inclusive, anunciada antes da história da provável do CPMF. Era uma oportunidade ímpar de dizer assim, o orçamento já vai para o Congresso Nacional, admitindo que tem que ter cortes. Por exemplo, se a pesca volta para a agricultura, portanto, a agricultura já absorve a pesca e o orçamento da pesca sofre o corte. Então, portanto, é você fazer esse ajuste a partir disso. Era aproveitar essa oportunidade. E mais, era uma sinalização importante para todos nós e para a sociedade que o esforço começava dentro de casa. Ora, meu caro Cristóvão, numa família, quando um pai de família chama os seus filhos e avisa que a situação está difícil e tem que apertar, eu desconheço alguém que ligue para o seu emprego e diga, olha, a situação aqui em casa ficou ruim, eu estou com menos dinheiro, então você agora assim, você vai ter que me aumentar aí, porque senão eu não tenho que sustentar minha família do lado de cá. Ele chama a família para dizer, meu irmão, olha, no final do mês eu vou continuar recebendo a mesma coisa. A conta aqui em casa está mais alta do que o que eu vou receber no final do mês. Então, portanto, onde é que agora dentro desse chamado caminho de concertação, alguém vai dizer onde é que a gente vai cortar, o que é que a gente vai tirar. Aquele projeto que tinha sido anunciado dentro de casa como sendo algo para adiante, ou talvez um desejo de uma viagem, um sonho, ou coisa do gênero, ele agora sofre um adiamento. Esse era o debate, que é importante, e o debate que todos nós esperávamos. Não é só mandar a conta para cá e dizer que tem um rombo, mas assim, olha, encontramos dificuldades, achei até bom mandar o orçamento realista agora. Achar que o Congresso Nacional, daqui de setembro até dezembro, vai encontrar alternativa. Primeiro, senador Ana Amélia, nós só vamos votar o orçamento da União no dia 16 de dezembro, e olhe lá. E olhe lá. O do ano passado, a votação, portanto, do orçamento desse ano, essa votação só se processou em março. Então, portanto, achar que nós vamos corrigir o orçamento, no momento que o orçamento ainda está até sendo digerido e apreciado pelo Congresso Nacional, é um erro. Enquanto isso, a máquina tem que funcionar, é o que dizia aqui agora meu companheiro Raup. Então, para tocar nessa questão do crescimento, nós somos sacudidos hoje com uma medida provisória que mexe em alguns setores. Na realidade, como botou bebida junto com tablet, como no povo agora celular e tablet está virando cachaça do povo, pode ser que até que resolveram pegar também na alíquota de tablet e celular, porque misturou. Deve ser a cachaça do povo, como eu taxei bebida, então vou considerar isso também como cachaça. Então, na realidade, a gente tinha que ter um olhar para esse crescimento para dizer o seguinte, quais são os setores que nesse momento, inclusive, eu não posso reonerar, e pelo contrário, quais são os setores que eu posso estimular, porque são os setores que podem ter capacidade de, nesse momento de crise, continuar operando. Então, é ir ao encontro dessa vocação e não de encontro a essa vocação. Porque não adianta inventar, senadora Ana Amélia, se eu chegar no Rio Grande do Sul agora e disser, eu vou botar aqui, todo mundo, eu vou aplicar inovação, vamos botar dinheiro, que agora é exportação. Exportar o quê? É mais fácil chegar no Rio Grande do Sul e dizer quais são os players aqui do Rio Grande do Sul que já são jogadores mundiais, que já exportam. Então, esses, eu não vou tratar diferenciado, mas eu tenho que ir ao encontro desses para dizer, meu amigo, vem cá, onde é que eu posso lhe ajudar? Você já é um player mundial. Não chamar alguém no Rio Grande do Sul para dizer lá, senadora, melhor, fabrique copo que eu vou botar você no mercado. Mas lá fora ninguém está comprando copo. Então, portanto, é essa lógica do crescimento que vem, senador Fernando Bezerra, numa sequência do ajuste. Senão o ajuste vira mero aperto de cinto e vai faltar cintura. Então, portanto, esse segundo ponto, senador Fernando Bezerra, que nós conversamos tanto, a partir dele, nós desdobramos com o governo federal, era o que a gente esperava no final de semana. Nós vamos apresentar ao Congresso Nacional uma proposta
para ir ao encontro do Congresso Nacional, e não de encontro. Aí, no final de semana, vem a bomba de hidrogênio. Vamos botar CPMF na roda, como se fosse num passo de mágica. E aqui não é o problema de, vamos votar contra porque está vindo proposta do governo, não é isso. Eu pergunto, essa medida resolveria o problema? Na minha opinião, não! Pode tapar o buraco da saúde? Pode, mas não vai fazer o Brasil voltar a crescer. Portanto, além de tapar o buraco, resolver o problema da aflição momentânea, eu tenho que apontar a saída posterior. Ninguém toma medicamento para ficar a vida inteira no medicamento. É do medicamento para depois para o alimento. Então, portanto, qual é essa saída? Qual é essa hipótese? E aí é por isso que nós apostamos na história do crescimento, senadora Ana Amélia. Era encontrar uma política que pudesse ter sinergia. O dólar está a 3,70 e cachorro lascou a língua. E aí? Como é que eu posso tirar vantagem disso? É incentivando gente nova que nunca exportou? Quem é que vai entrar num negócio desse? Até porque para eu conseguir exportar lá para fora, eu preciso pegar dinheiro aqui dentro. E aqui dentro os juros altíssimos. A que custo? Será que eu vou conseguir me preparar para esse momento? Talvez. E não vou morrer antes até de exportar? Então, portanto, é essa junção que era importante. Ter política de governo para gestar isso nesse momento. Diálogo, chamar o empresariado, vir para cá para discutir com o Congresso Nacional, sentar com as partes. Concertação é isso. Mas concertação parte do princípio que alguém tem que admitir, ou pelo menos se permitir, a ouvir outrem. Senadora Ana Amélia. Olha, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência falou agora há pouco que é preciso encontrar mecanismos inteligentes, eu diria, inteligentes, sobre a questão de aumentar a receita via oneração de alguns setores. E aí está o ato inteligente. O governo, agora, recentemente, com uma medida provisória, mais uma, fez uma oneração da contribuição sobre o lucro líquido das instituições financeiras, separando na natureza das instituições. Aos bancos comerciais grandes, de 15% para 20%. Bancos de crédito cooperativo vinculados ao sistema cooperativo, de 15% para 17%. Ou seja, esta é a forma, digamos, de tratar situações diferentes e ampliar a base. Os próprios bancos, eu tive o privilégio de conversar com o doutor Trabuco no almoço oferecido à primeira-ministra Angela Merkel, a chanceler Angela Merkel, em que ele dizia, nós entendemos que essa seja uma forma de uma contribuição nossa para resolver os problemas graves da economia. Uma visão social, não aquela que se diz que o olho do banqueiro que chora é o olho de vidro, é uma velha piada que se fala, mas uma responsabilidade de uma instituição comprometida com o desenvolvimento. Agora, quando Vossa Excelência lembra que tributar tablets, iPhones ou celulares, nós estamos vendo num momento de insegurança jurídica total. Qual é a competitividade que setores que vêm sendo extremamente ativos e protagonistas podem representar no nosso país? Então, de fato, não é a nossa responsabilidade, é o diálogo, é discutir, mas a responsabilidade sobre a gestão é poder executivo. Nós aqui somos uma casa política, temos a responsabilidade federativa do Senado Federal e por isso eu apelo novamente. Vossa Excelência presidiu a comissão especial sobre o Pacto Federativo e foi extremamente valioso. Aprovamos várias matérias relevantes. Agora, nós temos um limite. E eu fico muito, digamos, à vontade para cumprimentar Vossa Excelência pela lógica, pela inteligência e pela forma de abordagem desse tema. Não podemos continuar. Temos que criar as condições de desenvolvimento do país, para este, sim, gerar a receita que precisamos. Isso, eu vou concluir, meu caro presidente, até porque já estourou o tempo aí, tem outros oradores, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte. Tem outros apartes na senador fila. Cristóvão, senador Fernando, porque aí eu quero sair da tribuna, até porque o senador Cássio depois vai ocupar a tribuna aqui como líder já escrito, então, portanto, não quero invadir o tempo dele. Senador Cristóvão. Senador, meu caro senador... Na sua pisada, Walter, pode prosseguir.
eu gostaria tanto que as pessoas ligadas ao governo, mais próximas, talvez o senador Jucá, que está aqui na nossa frente, escutasse seu discurso e de outras pessoas. Aliás, tivesse escutado há mais tempo os discursos que são feitos aqui. Coincidentemente, eu e o Jucá fizemos uma emenda em maio, sobre a questão do superávit. Não acertamos nada, igualzinho a emenda, uma do outro. A diferença de 0,01, aliás, de 0,1, a diferença de um para o outro. Mas que pena que não escutaram antes a fala de cada um de nós aqui. E o senador Jucá fez aqui uma vez, acho que numa sexta-feira, que parecia que estava alertando de tudo que nós vivemos. Agora, por que o senhor usou essa expressão? Por que o governo fez isso? E aí vem o porquê ele não fez, e, sobretudo, por que não consulta antes de fazer uma loucura como essa? Se o senhor Levi, a senhora Dilma, a presidente Dilma, tivesse consultado um grupo, olha, gente, eu vou ter que mandar o meu orçamento, mas eu não estou fechando. Cometi alguns erros, tinha boa vontade, eu queria que não chegasse aqui a crise, mas deu errado. Eu preciso de vocês, quero que vocês me ajudem agora, antes de mandar o orçamento. Era capaz de terem surgido ideias, sugestões, tanto de cortes em gastos, como de fontes de financiamento, que ela mandaria, sabendo que nós éramos simpáticos, e não fazer isso. Agora, não tem ninguém para dizer ao Levi de que hoje um dos fatores mais importantes da economia é a credibilidade. Quando eu comecei a estudar economia, saindo da engenharia, eram 3 fatores: capital, trabalho e matéria-prima, ou terra. Depois foi tecnologia. Hoje tem um que é mais importante, que é a credibilidade, que é fundamental no mundo de hoje. E mandar um orçamento para quê, senhor Dário? Sem cobertura. É um tiro na credibilidade que ainda existia. Um governo que já não tinha mais nenhuma gordura de credibilidade. Não podia ter feito isso. Tinha que ter chamado antes o Congresso, as pessoas, algumas, e consultar, ouvir sugestões. Não fizeram. Jogam para cá. Criaram um problema, inclusive, institucional, porque a gente aqui devolver não pode, como eu acho que deveríamos fazer, mas não pode, então não vamos fazer. Assumimos o ônus, sem saber o que o governo pensa, de suspender programas sociais ou outros. O Congresso aqui decidir cortar a Ciências Sem Fronteiras, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou desoneração do automóvel. O que a gente vai fazer a partir daqui se o governo não diz o que quer? E por que assumir o ônus? Ou aumentar os impostos? Eu creio que está acabando o tempo. O senhor sabe, desde fevereiro eu falo aqui em diálogo, falo em concertação. O tempo está acabando. Daqui a pouco não vai haver mais como fazer isso. E creio que, se não foi o último tiro, foi um dos últimos, esse de mandar o orçamento para cá, sem consultar ninguém daqui, com um rombo que se fala de lá em 30,5 bi, mas que todo mundo sabe que vai a pelo menos 100 bilhões. Senador Fernando Bezerra, para encerrar aqui. Senador Walter Pinheiro, eu estava no meu gabinete acompanhando o seu pronunciamento, o pronunciamento de Vossa Excelência pela TV Senado. E resolvi vir ao plenário para lhe apartear, não só pela temática do seu pronunciamento, pelo conteúdo da sua fala na tarde de hoje no Senado Federal, mas pelo sentimento que eu recolho das suas palavras. Não é um pronunciamento, é um desabafo que expressa decepção e frustração. Vossa Excelência, que é um dos militantes históricos do Partido dos Trabalhadores, deputado federal, senador pelo Estado da Bahia, com contribuições relevantes e expressivas para esse período que o Brasil experimentou de inclusão social, de crescimento, Vossa Excelência se encontra decepcionado e frustrado com aquilo que começa a assustar a classe política.
a improvisação. Nós estamos quase que desalentados. Todos sabem aqui do esforço que faço para contribuir, para colaborar, para ajudar, para que o governo possa encontrar um caminho para a saída dessa crise que nós estamos mergulhados. Mas é inacreditável como nós estamos sendo surpreendidos a cada semana com atitudes e com as ações governamentais. O último episódio é o episódio da entrega de um orçamento com um déficit de 30 bilhões de reais, que, segundo análises mais criteriosas, inclusive a que Vossa Excelência compartilhou comigo, indicam que o déficit deverá ser maior do que aquele apontado na peça orçamentária. E como é que se justifica um projeto econômico, um programa econômico que veio para poder equilibrar as finanças do país e o governo se rende, se acomoda e encaminha para um Congresso dizendo que não tem espaço para cortar, não tem espaço para reinventar o Estado brasileiro? Será que não sabem que nós temos ativos imobiliários, ativos através de empresas estatais, diminuir o tamanho do Estado antes de ventilar a ampliação de uma carga tributária que já é abusiva? Porque se ficarmos aqui discutindo só a criação de impostos para fechar a conta, nós estamos matando os empreendimentos brasileiros. Nós estamos inibindo os investimentos daqueles que querem empreender no nosso país. Portanto, eu venho aqui me solidarizar com Vossa Excelência. Vossa Excelência é um parlamentar que tem contribuições importantes ao Brasil, ao seu estado, a Bahia e à minha região, o Nordeste. Receba a minha solidariedade nesse seu desabafo dessa tribuna em relação a essa precariedade, a essa improvisação que nós estamos assistindo no enfrentamento dessa crise econômica. Bom, senhor presidente, eu quero concluir, acho que o senador Fernando colocou bem isso, e aproveitar até que o presidente Renan está na casa agora. E aí dizer o seguinte, senador Renan Calheiros, a contribuição que a gente pode dar para não ficar só na crítica, senador Romero, é exatamente votarmos aqui as matérias que nós apontamos como matérias do caminho para o crescimento. Então, tudo bem, no orçamento nós vamos poder mexer daqui até dezembro. Não tem jeito, nós não vamos votar o orçamento amanhã. Mas essa questão do Pacto Federativo, a questão do ICMS, propostas que possam, inclusive, promover o reaquecimento da economia local, o Senado tem que chamar para si. Essa é a contribuição que o Senado pode dar. Apesar do Senado, inclusive, não ter sido chamado para a proposta do orçamento, mas foi chamado para tentar dar a solução quando o orçamento aqui adentrou. Então, portanto, eu creio que a gente pode sim ajudar nesse momento, mas é ajudar apontando o caminho correto e não tentando fazer barbeiragem acima, inclusive, do limite de velocidade permitido para uma hora como essa, senador Fernando Bezerra. Então, portanto, mais do que um desabafo, é alguém que está aqui reclamando pelo seguinte, olha que eu estou falando, alguém que pertence ao partido da base do governo. Assim, essa falta de diálogo, essa incapacidade de interação, por isso que não dá para chamar de concertação quem se coloca num canto e acha que pode jogar palavras ao vento. E outra, a inconstância de propostas. Um dia uma coisa, no outro dia é outra. Então, portanto, um vai e vem, um bota a proposta e tira a proposta. Portanto, isso não anima e não dá nenhum tipo de alento que aponte para a saída. Eu não acredito que tem saída para o Brasil. E a minha preocupação é essa. Não é encontrar saída para A ou para B. Muito menos para mim. É a saída para o Brasil. Eu acho que esse compromisso, enquanto Senado, nós podemos assumir. Muito obrigado, senhor presidente.